Estação Boas Novas, com Orlando César. Por exemplo, se eu dissesse aqui, olha, toda mulher que ir numa igreja, qualquer religião, ela tem que usar o véu na celebração ou no culto, seja lá como é chamado na tua igreja, na tua congregação ou no templo que você segue. Se eu disser aqui, toda mulher precisa estar com o véu coberta a cabeça para cultuar a Deus. E se eu dissesse isso e pedisse para você abrir a tua Bíblia e falar assim, eu provo para você que isso é verdade, que tem sim que usar o véu. Então, se eu faço comumente, como muita gente faz por aí, eu falo para você, abre lá então 1 Coríntios 11, eu vou provar para você na Bíblia que isso é verdade, que deve-se usar o véu. Então eu peço para você, abre lá capítulo 11 de 1 Coríntios e vamos ler do versículo 1 ao 6. Como muita gente fala para ela, lê lá Marcos 10, versículo 2. Né? A gente vai lá ler só aquele versículo. E é verdade o que a pessoa falou. E a gente não lê num contexto, a gente não lê antes o capítulo todo para entender o que realmente está dizendo ali. Então eu vou fazer esse exemplo aqui, essa prática, para a gente entender bem como funciona isso. Então diz assim, 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao 6, porém eu estou supostamente tentando te provar que a mulher precisa usar o véu na igreja. Então diz assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Lembrando que Coríntios quem escreveu foi Paulo, apóstolo Paulo. E aqui na minha Bíblia, na versão com a qual eu estou, ela tem um títulozinho depois do capítulo 1, tem um título, Instruções acerca da adoração pública, como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Esses títulos, que não são os versículos, quem acrescentou também foi o homem. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado com esses títulos, porque esses títulos podem nos induzir no entendimento errado da palavra também. Porque, veja bem, na Bíblia, na versão que eu estou aqui, as Bíblias é a mesma coisa, só são versões, traduções diferentes. Palavras que significam a mesma coisa, né? Porém, com outras palavras, são sinônimas, têm o mesmo significado. Então, na Bíblia qual eu estou, na versão que eu estou aqui, tem um título, do versículo 1, passando para o versículo 2, tem um título, Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Opa, esse título não é versículo. Esse título não pertence à Bíblia, mas foi colocado aqui esse título. Por que nós devemos ter cuidado com esse título? Porque ele está nos induzindo a ler o restante, o versículo 2, com este pensamento, com esta linha de raciocínio, como a mulher deve estar na igreja. Então aí já é um ponto que, se eu pegar e falar para você, leia do versículo 1 ao 6, e com esse título aqui ainda, então eu vou te provar claramente que eu estou correto, que estou provando na Bíblia que a mulher tem que usar o véu na igreja. Então tá lá, como as mulheres devem apresentar-se na igreja? É um título que não é versículo. O homem colocou aí. Aí vem o versículo 2, agora sim é Bíblia. Versículo 2, né, escrito por Paulo. Paulo não escreveu esse título que tem. Esse título que tem na Bíblia aí, que coloca, não foi o escritor que escreveu a Bíblia. Então vem o versículo 2. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aí o versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Bom, como eu pedi para você ler até o versículo 6, né, então aqui aparentemente ficou claro. Paulo escreveu aos Coríntios era uma localidade, hoje nós chamamos de cidade, mas era uma localidade, como uma cidade daquela época, Coríntios, onde estava a igreja de Cristo. As pessoas que criam em Cristo estavam reunidas ali. Então, por isso que fala a igreja de Coríntios, ou as pessoas ali que criam em Cristo que estavam em Coríntios. Então, Paulo estava escrevendo essa carta para eles. Então, se eu parar aqui e fechar a Bíblia, vocês vão dizer, realmente, né? 1 Coríntios está no Novo Testamento, no Novo Testamento quer dizer, a nova aliança, então Cristo mandou, por intermédio de Paulo, que a mulher precisa usar o véu. Tá? E aí, como eu pedi para você ler até o 6, para vocês lerem até o 6,
Então fica provado na Bíblia que tem que usar o véu. Aí é que está. A Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo. Precisamos ler num todo para entender. Então, só no próprio capítulo 11 aqui nós vamos entender bem isso. Agora veja bem, vamos supor, você que sempre lê o que manda, só até onde manda, né, o problema do versículo é esse também, eu li um versículo porque eu penso que o versículo restante não tem nada a ver com o que está vindo. Não, é um texto só, é como se você pegasse um livro. É um livro só, você tem que ler num contexto. Então, se você é daqueles que lê só o que mandou, então você fecha a Bíblia e fala, realmente está provado, está na Bíblia. Está no Novo Testamento, 1 Coríntios 11, que a mulher precisa usar o véu na igreja. Agora, você que gosta de ler, gosta de entender, gosta de analisar profundamente isso. Então você vai, não, eu não vou ler até o 6, porque o capítulo não acabou. O capítulo vai ter mais versículos. Né? Então aí você vai começar a continuar a leitura. Aí parou no 6, você não, eu vou ler o restante, eu quero saber isso aqui a fundo. Então você vai continuar, você leu até o 6, vou reler novamente o 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se, ou rapar-se, né, rapar o cabelo, que ponha o véu. Que ponha o véu. Bom, aí o versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem, varão quer dizer o homem, né? Porque a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Versículo 9. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Ele está falando aqui de Adão e Eva. A Eva foi criada de Adão, da costela. 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Bom, versículo 13, então, Paulo começa, parece, né, tem muita gente que fala assim, a Bíblia se contradiz. Mas, na verdade, o 13, ele começa a explicar tudo isso aqui. É interessante entender, você lendo as cartas de Paulo, Coríntios e outras que ele escreveu, as cartas de Paulo, ele fala muito sobre a graça. O que é a graça? É a nova aliança, o Novo Testamento. Isso que é graça. A graça de Cristo, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, né? É da fé. Então, essa graça é o Novo Testamento, a nova aliança. Então, Paulo, quando ele vai falar da graça, ele cita muita lei para fazer uma comparação. Então, o que Paulo fez aqui? Ou característica de Paulo em vários livros que ele escreveu, tá? Ele começa falando ali da lei, dá a impressão que ele está dizendo para fazer aquilo, como nós lemos agora. Se eu ler até o versículo 6, dá a impressão que Paulo está falando, ó, tem que usar o véu. Mas aí vamos continuar no versículo 13 agora. Já li, né? O restante, agora do versículo 13, vamos ver o que realmente Paulo está dizendo. O que ele está dizendo? Aí vem o 13. Julgai entre vós mesmos. Ele faz uma pergunta aqui agora para Coríntios. Na sua carta ele escreveu essa pergunta. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ele está fazendo uma pergunta. É decente que a mulher, né, ore descoberta, seja sem o véu? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão, o homem, ter cabelo crescido? Eles também ensinavam que o homem não podia ter cabelo crescido e tal. O costume deles da época ali também. 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Olha só, parece que mudou a conversa. Versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Paulo está dizendo que o cabelo foi dado em lugar de véu. Agora, para fechar isso aqui, o versículo 16. Paulo escrevendo aí, continuando. 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Vou ler novamente. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então quer dizer, Paulo que está exortando um costume que eles tinham. Paulo cita a lei aqui, quando ele fala do 1 ao 6, ou o costume deles, não era nem a lei, era uma regra, ali era um costume deles, tá? A lei era as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o restante eram regras, né? Eram regras ali do período da lei. E era uma regra que eles tinham. Mas Paulo está exortando. Ele está dizendo, ele começa contando o quê? Ele começa dizendo como era o costume. Dá a impressão que ele está dizendo para fazer, mas ele está apenas repetindo o costume, como é feito, e aí ele vem dando parecer. E assim acontece com várias cartas de Paulo. Ele vem dizendo ali, citando a lei, citando a regra,
Dá a impressão que Paulo está dizendo para fazer, mas depois nos versículos abaixo ele vem explicando tudo aquilo. O que é realmente para ser feito. Então ele está dizendo aqui, no 15 já deu para ter essa noção. Lemos os demais versículos, percebemos isso. Mas o 15 e 16 fecha. Ó. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Não é a mulher ter cabelo crescido. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Versículo 15. O cabelo foi dado no lugar do véu. Não precisa ela usar o véu. 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo estava dizendo que eles não tinham esse costume. Nem as igrejas de Deus tinham aquele costume. Aquilo eram regras, práticas, que não tem nada a ver com a nova aliança. E Paulo, em Romanos, que também é um livro que Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma, os cristãos que estavam em Roma, ele fala muito da graça, ele cita a lei, os aspectos... Estação Boas Novas.